Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Essa quarentena não está sendo fácil, né? Acho que não está sendo fácil para vocês, nem para nós também, né? Eu sinto muita saudade de vocês, mas enfim, nós precisamos fazer isso para o nosso bem e para o bem da nossa família. Bom, eu hoje vou falar para vocês um pouco sobre o teatro grego. Olha só, né? O próprio nome diz. Onde será que ele surgiu? Na Grécia. Grécia Antiga. E assim, o teatro grego, eu costumo dizer que ele é o pai do nosso teatro hoje, né? O teatro ocidental, ele é todo inspirado lá no teatro grego. Depois vocês vão ver com a professora Camila que a cultura grega, da Grécia Antiga, ela influenciou muito a nossa formação da nossa sociedade, em vários outros aspectos. Mas para a gente o que interessa aqui é falar sobre o teatro grego, né? Como que ele surgiu e como que ele influenciou tanto no teatro atual, né? Bom, o teatro grego, ele surgiu nas festas populares, né? Como tantas festas que nós temos aqui na atualidade, né? Era uma festa que durava uma semana, 7 dias, e ela era uma festa feita para o deus Dionísio, né? Que era o deus da festividade, o deus que gostava de vinho e de muitas festas, né? Então, numa determinada época do ano, acontecia durante 7 dias a festa ao deus Dionísio. A gente sabe que a cultura grega, que a Grécia Antiga, ela cultuava vários deuses, né? Não é como nós hoje, que somos monoteístas, que nós cultuamos apenas um deus. Na Grécia Antiga, eram cultuados vários deuses. E aí, quando a gente vai buscar nessa história, a gente vai ver que tem muitos deuses, né, na Grécia Antiga. Mas tem um que, para a gente do teatro, era muito importante, que era o deus Dionísio, né? Então, chamavam-se festas dionísicas, né? E nessa época, as pessoas iam para a rua, se fantasiavam, cantavam, dançavam, brincavam, bebiam, comiam, e às vezes era tudo muito em excesso, mas isso acontecia, né? Se a gente for pensar um pouquinho, a gente tem uma festa popular aqui no Brasil que é muito parecida com isso. Dura 4 dias, as pessoas vão para a rua, as pessoas se fantasiam, as pessoas extrapolam às vezes, e essa festa é o nosso carnaval, né? Então, olha só como as coisas estão assim um pouco ligadas. Bom, mas deixando o carnaval de lado, a gente vai falar sobre a festa dionísica. E nessa festa aconteciam várias peças de teatro, né? Então, nessas peças de teatro, eram encenadas coisas que tinham a ver com a sociedade. Às vezes uma situação de fome, às vezes uma situação política que fosse meio ridícula e eles faziam humor. Às vezes as pessoas gostavam, aplaudiam e curtiam, às vezes as pessoas vaiavam e a peça nem terminava de ser apresentada. Mas isso acontecia durante 7 dias, né? Depois isso foi evoluindo, né? E foram surgindo as peças teatrais que iam acontecendo durante o ano também, né? Depois a gente vai falar um pouco desses 2 gêneros que surgiram na Grécia, que é a comédia e a tragédia, que até hoje a gente tem resquícios disso, tá? Por que eu falo resquícios? Porque são coisas que permaneceram lá da Grécia Antiga, mas que ainda existe até hoje quando a gente observa um pouquinho, tá? Bom, as peças teatrais, elas eram representadas com máscaras. E tem um item muito interessante nessa história toda, que é o seguinte: a mulher, na Grécia Antiga, vocês vão ver depois isso com a professora Camila, que a mulher, ela não tinha direito a voto. Ela não era considerada uma cidadã. Isso foi uma construção muito lenta e muito depois da Grécia Antiga.
Então, como a mulher não era considerada uma cidadã, ela não participava da vida política, ela também não podia encenar. Então, os papéis, tanto masculino como femininos, eram feitos por homens. E por isso que eles usavam máscaras, né? Eles usavam as máscaras para representar. Aqui nós temos duas. Uma que é a tragédia e outra que é a comédia, né? Por quê? Porque esses dois estilos teatrais, elas aconteciam muito durante a Idade Antiga da Grécia. Bom, aí nós vamos pensar, né? Como eram os teatros na Grécia Antiga? Olha só, ele até se parecia um pouco com um campo de futebol, se a gente for pensar. Olha só, ele era todo redondo. Isso aqui é uma representação do que é hoje, né? Todo destruído, enfim. Aqui tinha a arquibancada e aqui o grande palco. Então, as pessoas sentavam-se em volta e assistiam a peça lá embaixo. Só que isso era representado para milhões de pessoas. Aqui a gente vai ver, ó, as pessoas todas sentadas aqui. E por isso que precisava dessa máscara. Essa máscara interessante aqui, porque essa máscara ela tinha uma boca muito aberta, por onde parecia que era um megafone que as pessoas falavam e isso se expandia, essa voz no ar, para poder atingir todas as pessoas. Até porque microfone não existia nessa época, né? Caixa de som não existia nessa época. Então, eles precisavam usar essa máscara. E também para representar o personagem feminino, o personagem masculino. Isso é uma representação, mas era mais ou menos assim. Quando as pessoas viajam para a Grécia, elas visitam esses locais, né? Que chama-se Teatro de Arena, né? Porque ele era uma grande arena, como um campo de futebol, onde as pessoas sentavam em volta e lá no centro acontecia uma cena. Os nossos campos de futebols são muito pensados nessa antiga arena que existia na Grécia. Olha só que interessante. Bom, o que nos interessa saber? Essas histórias, né? Elas representavam, no caso da comédia, era quando as pessoas queriam rir de uma situação que fosse grotesca ou que fosse ridícula. Então, eles ridicularizavam através da comédia uma determinada situação. E nas tragédias, eles costumavam contar dramas, assim, da vida humana, né? Coisas que acontecem com todo ser humano, né? Então, eles representavam isso. E, às vezes, eles contavam coisas que estavam muito ali naquela sociedade, que representavam o que aquela sociedade estava vivendo. Então, quando a gente lê uma tragédia grega ou a gente lê uma comédia grega, a gente olha e fala assim, nossa, que ridículo que era isso. Primeira coisa que a gente vem na mente. Mas não era. Porque era aquilo que existia naquele momento. Então, a gente olha para aquilo, né? E a gente pode fazer até uma leitura histórica, né? Do que existia naquele momento. Às vezes era a situação da mulher, a repressão que a mulher vivia. Às vezes eram os feitos de alguns heróis, né? Às vezes uma coisa na política que estava acontecendo, que incomodava muito, aí eles ridicularizavam através da comédia. E aí eu pergunto para vocês, é diferente do que acontece hoje? Né? Quando a gente quer rir de alguma coisa, né? Da política. A gente vê um monte de humorista imitando o Bolsonaro, imitavam o Lula, imitavam a Dilma, ridicularizavam essas pessoas. Por quê? Porque através desse humor é possível fazer uma crítica à sociedade, né? Então a gente percebe que isso é aquilo que eu falei para vocês lá atrás, um resquício da cultura grega, né? E quando a gente conta uma grande tragédia, uma história assim que choca todo mundo, né? Um assassino em série,
O que mais que eu posso colocar? Tem tantas histórias trágicas aí que a gente assiste, né? Por quê? Porque isso também acontece na nossa sociedade, né? Então, na verdade, essa forma de que as pessoas encontraram de falar das suas angústias ou de falar daquilo que incomoda ela vem lá da cultura grega, né? E permanece até hoje, né? Então, a gente vai pensar um pouco nessa história do teatro grego, tá? Na próxima aula, a gente vai falar especificamente de algumas tragédias, tá? Eu acho que a tragédia, ela é muito legal quando a gente entende ela. Tem gente que não gosta, porque não gosta de história triste, mas vocês vão ver que a tragédia, ela tem sempre um ponto onde tudo descamba, onde tudo não tem mais solução, né? E depois, futuramente, a gente vai falar sobre a comédia, porque é muito mais gostoso a gente falar de coisas que faz a gente feliz, que faz a gente rir, né? Mas não pode esquecer que sempre uma comédia tem uma crítica aí, de uma forma bem-humorada, mas ela está criticando alguma coisa da nossa sociedade. Sim, a gente precisa pensar nisso também, tá bom? Então, como sugestão, né, de atividade para vocês, eu vou pedir para vocês representarem a máscara, pode ser em forma de desenho, acho que de desenho é bem legal, a máscara da comédia e da tragédia. Essas duas máscaras, quando elas se unem, ela representa o teatro, porque o teatro é feito disso, de histórias cômicas e histórias dramáticas, né? Então, essa máscara acabou ficando, né? Essas duas máscaras aqui, ó, a da comédia e a da tragédia, ela acabou ficando sendo o símbolo do teatro. Então, eu vou pedir para vocês desenharem a máscara da comédia e da tragédia da maneira como vocês quiserem. Uma tem que estar sorrindo e a outra tem que estar chorando. Uma tem que estar alegre e a outra triste, né? São o símbolo do teatro ocidental hoje, mas que ele surgiu, ó, lá no teatro grego, tá? Então é isso, meus amores. Até a próxima aula, onde a gente vai conversar um pouco sobre as tragédias, tá bom? Um beijo.